Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa mentoria sobre cílios inferiores. Aqui vocês vão aprender sobre o Lashes Harmony. E desde já quero dizer que é um imenso prazer ter todas vocês aqui comigo. Eu me chamo Gleide Barbosa e, como sempre, eu estou aqui em busca, de aprimoramentos, de saber o que há de novo no mercado das extensões de cílios. E o que pretende aí, o que é uma super tendência para o ano de 2025, para esse novo ano que se iniciou, é o Lashes Harmony, para trazer mais harmonia para os cílios, para as extensões de cílios, que é os cílios inferiores, tá? E quando a gente fala assim sobre os cílios inferiores, aí a gente fala assim, todo mundo pode fazer extensão de cílios inferiores? Pode e não pode, vai depender muito. Tem alguns fatores que nós vamos discutir aqui, tá? Sobre quem pode e quem não pode estar fazendo, as extensões de cílios inferiores, tá bom? Mas desde já, vamos falar o seguinte. A anatomia dos cílios inferior, ela é diferente da anatomia dos cílios superiores, tá? O nosso cílio inferior, ele é mais fino, ele é menor, tem menos quantidade e menos denso também. Então, a gente tem que fazer essas observações para a gente ter realmente a certeza e respeitar a tricologia do fio e assim poder entregar as extensões de cílios inferiores no Lashes Harmony para a nossa cliente, tá? Essa tendência, ela veio com tudo justamente para agregar ainda mais valores para as extensões de cílios. Deixa eu posicionar minha câmera direita aqui, senão fica balançando. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma tela, tá? Para que vocês possam acompanhar o que eu estou falando com vocês, tá bom? Só um minutinho. Ver se vocês estão conseguindo ver a minha tela, tá? Só um minutinho. Deixa eu pegar, cadê o arquivo? Estou tentando acompanhar aqui para ver se está compartilhando. Vou pegar aqui o arquivo agora. Nós vamos ver. Aqui está, estou tentando ver do outro aplicativo aqui. Vocês conseguem ver direitinho a tela,
Mas fiquem tranquila que esse material também será encaminhado para vocês, tá bom? Vamos lá, tá? Então, como eu falei sobre a anatomia dos cílios superiores, se vocês observarem nessa foto, nessa imagem, vocês vão ver o quê? Que o cílio superior, né, que é a imagem de cima, ele é bem mais encorpado, né, do que os cílios inferiores, tá bom? Então, aplicar extensões de cílios inferiores é considerado uma habilidade avançada, pois o modo de aplicação é oposto ao modo de aplicação dos cílios inferiores. O que eu quero dizer com isso? Para você que quer fazer extensões de cílios inferiores, é necessário que você já tenha uma certa habilidade em fazer isolamento e acoplagem dos cílios superiores. Por quê? Porque ao fazer as extensões de cílios inferiores, a técnica que nós vamos utilizar, ela é totalmente oposta aos cílios superiores, tá? O modo de acoplagem, o modo de isolamento, o modo de pegar na pinça, é tudo ao contrário. Então, há uma certa necessidade de você já estar, né, bem desenvolvida na técnica de extensão de cílios superiores para você conseguir executar com excelência a técnica dos cílios inferiores, tá? Os cílios inferiores, eles são mais sensíveis, mais frágeis, mais curtos, e a maioria são finos, crescem para baixo e tem menos vascularização. O que isso quer dizer? Que por eles ter menos vascularização, significa que eles recebem menos nutrientes, menos sangue, menos tudo ali, menos proteínas naqueles cílios. Então, o que acontece? Por isso que eles são menores e mais finos e menos encorpados, tá? A quantidade de cílios varia entre 75 a 100 fios na pálpebra inferior. Isso quer dizer o quê? Lembra que lá na nossa extensão, nos nossos cílios superiores, nós temos lá o quê? Em média de 120 a 360 fios superiores na pálpebra superior, né? Já no fio, na pálpebra inferior, a nossa quantidade de cílios, ela é bem menor, tá? Varia entre 75 a 100 fios por pálpebra. Isso quer dizer o quê? Permitir. Só mais um minutinho. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que ter mais cuidado ao executar essa técnica, tá? De extensão de cílios. Nós temos que entender um pouco sobre tricologia do fio para poder executar com excelência, né, todo o procedimento. Então, executar com excelência e ter também o quê? Ter segurança na hora de fazer essas extensões de cílios, entregar um procedimento seguro para a nossa cliente, né? Tá? Que não vai danificar e nem prejudicar os cílios inferior dela. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atento na hora de fazer as extensões de cílios inferiores, tá bom? Passando aqui para a próxima página. Quem não pode fazer extensão de cílios inferiores? Clientes com cílios inferiores que crescem apontados para baixo, né, que é o caso da triquiase. Não sei se você já pegou algum cliente com esse tipo, né, de cílios. Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Então, esse tipo de cliente, ela não pode fazer extensão de cílios, tá? Por quê? Porque os cílios inferiores. Por quê? Os cílios inferiores dela, em vez de crescer assim, ele cresce voltado para cima, voltado para a pálpebra superior. Então, essa cliente, se ela quiser fazer extensão de cílios, né, e você dominar a técnica do lash lift, aí você pode fazer, né, o lash lift no cílios inferior dela, para depois se fazer a aplicação dos cílios inferiores, tá bom? Mas sem fazer, né, esse procedimento do lash lift para voltar esses cílios para baixo,
fica inviável fazer as extensões de cílios, tá? Clientes com cílios inferiores e curtos e muito esparsos, ou seja, aquela cliente que tem menos que 75 fios, né? Ou seja, que tem somente uma camadinha, né, de cílios inferiores. Então, essa cliente não é aconselhável que ela faça extensão de cílios. Por quê? Porque isso vai acentuar ainda mais, né, aquela deficiência de cílios que ela tem, tá bom? Então, clientes com pouca quantidade de fios ou fios muito espaçados um do outro, não é aconselhável que se faça extensões de cílios inferiores nessa cliente, tá bom? Ah, mas e se ela quiser, Gleide, o que eu faço? Vocês vão orientar ela e falar o porquê, tá? Se ela tiver cílios muito espaçados, o que vocês podem fazer? Se vocês dominarem a técnica de montagem de fãs, aí vocês podem montar os fãs e fazer a técnica de extensão de cílios inferior. Porém, você já vai deixar ela ciente de quê? De que essa técnica que vocês estão fazendo, os cílios dela vai durar menos e não vai ficar 100% preenchidinho, justamente por causa disso, porque os cílios dela é mais espaçado um do outro, tá? E quais são os tipos de fios que nós vamos utilizar para poder estar fazendo essa técnica de extensão de cílios? Só um minutinho. Os fios que nós vamos utilizar, pelos cílios inferiores eles serem menores, né? Mais finos, menos resistentes, nós também temos que trabalhar com fios finos e tamanhos pequenos também. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho a trabalhar com tamanhos de 4 até 7 milímetros de comprimento. Hoje nós já temos no mercado aí alguns tamanhos igual o 8 e o 9 também, que pode ser utilizado nos cílios inferiores. Porém, tamanhos 8, 9, esses tamanhos a gente vai utilizar somente naquela cliente que tem os cílios inferior mais encorpado, que tem os cílios inferiores grandes. É raro a gente encontrar uma cliente assim? É raro, mas tem sim clientes com cílios inferiores grandes. Então, para essas clientes, sim, a gente pode estar utilizando os tamanhos 8 e 9, tá? Mas a gente vai estar trabalhando mais com esses tamanhos 4, 5, 6 e 7, porque a maioria das clientes tem cílios pequenos nos cílios inferiores, tá? As curvaturas, os tipos de curvaturas que a gente usa são as curvaturas B e as curvaturas J, tá? Em algumas exceções, quando a cliente tiver o olho bem pequenininho, aí a gente pode utilizar o quê? A curvatura C, para dar mais profundidade para esse olho, para fazer, dar aquela ilusão de que ela tem um olho mais profundo e o olho um pouco maior. Bom, então, mas de imediato, todas as curvaturas que vocês vão utilizar é a curvatura B e a curvatura J. Eu, Gleide, particularmente gosto muito da curvatura J. Não gosto muito de trabalhar com a curvatura B, não, tá? Mas eu uso sim a curvatura B. Mas, porém, a curvatura que eu mais amo para poder fazer os cílios inferiores é a curvatura J. Por quê, Gleide? Vocês lembram que os cílios, eles seguem aquele padrão de um encaixando dentro do outro? Então, o J, ele é um cílios mais reto, aí vem o B, que é um pouco mais inclinado, aí vem o C, que é mais inclinado ainda, vem o D, vem o L e vem o M. Então, uma curvatura vai encaixando dentro da outra. A curvatura J, por exemplo, por que eu gosto da curvatura J? Que ela é mais retinha. Então, na hora de fazer a acoplagem nos cílios inferiores, eu consigo fazer uma acoplagem melhor naquele fio, tá? O fio, ele fica mais fácil, digamos assim, de você conseguir fazer a acoplagem. Quando os cílios, né, o fio artificial, ele é um fio mais curvado, igual a curvatura B, a curvatura C, fica mais difícil de você conseguir fazer a acoplagem ali nos cílios inferiores, tá bom? Por isso que eu, Gleide, gosto muito de trabalhar com a curvatura J, por ela ser uma curvatura mais reta, tá bom? As espessuras que nós utilizamos, as espessuras 0,3 e tem alguns ressaltos, tá?
Para fazer os cílios inferiores, a gente vai utilizar não somente um fio, mas um conjunto de fios naquele único fio natural. Então, o que é que a gente faz? A gente vai tirar ali do chicote não somente um fio, a gente vai tirar entre 2 até 5 fios artificiais. E tudo isso vai depender do tipo de espessura que você está trabalhando para poder fazer a sua extensão de cílios inferiores, tá? No caso aqui, se você usar o fio de 3 milímetros de espessura, você vai poder utilizar até 5 fios artificiais em um único fio natural. Se você utilizar um fio de espessura 0,5, você vai poder utilizar até 4 fios artificiais em um único fio natural. Se você já utilizar a espessura 0,7, você vai poder utilizar até 3 fios artificiais para cada fio natural. Agora, se você utilizar a curvatura, a espessura 0,10, aí sim, a 0,10 é apenas um fio artificial para um fio natural, tá? Quanto mais fios a gente for colocando, né, sobre o fio natural, a gente tem que diminuir a espessura desse fio artificial, para não dar uma sobrecarga no fio natural da sua cliente, tá? Lembrando que a maioria das técnicas de extensão de cílios inferiores que a gente faz, a gente vai dar aquele efeito de rímel, um efeito de cílios molhado. Então, quando a gente retira do chicote o fio artificial em conjunto, seja ele de 5, 4, 3, a gente sempre vai tirar ele em conjunto e vai fazer a acoplagem dele junto, a não ser, né, aquela leste que quer abrir o feno e colocar. Aí já não vai ficar um efeito de cílios molhado, efeito de rímel, tá? Mas a maioria das vezes a gente faz a técnica de extensão de cílios com os fios tudo juntinho. Tirou do chicote e acoplou no fio natural, tá bom? O procedimento de cílios inferiores pode-se cobrar entre 50% a 100% em relação à técnica dos cílios superiores, tá? O que que você pode fazer? Você vai vender sempre essa técnica em conjunto para sua cliente, tá? Não é somente vender a extensão de cílios superiores. A intenção é que você traga o Lashes Harmony, os cílios inferiores, né, para os seus atendimentos, porém você vai vender ele em conjunto para agregar ainda mais valores, tá? Você saindo daqui, você já vai executar algumas técnicas, você já vai poder, né, desenvolver isso e vai começar a montar o seu catálogo, né, através de alguns modelos. Inclusive, você pode estar até utilizando as suas próprias clientes para poder servir de modelo para você. A princípio, o que você vai fazer? Você vai oferecer para ela essa técnica e não vai cobrar. Por quê? Primeiro, você vai estar ganhando o gosto dela, além de você estar desenvolvendo a sua técnica. Isso é para que ela pegue gosto, ela veja que fica diferente e tudo. Quando eu comecei a fazer os cílios inferiores, o que que eu fiz? Eu fiz nas meninas que trabalham aqui comigo, tá? Hoje eu tenho 5 meninas aqui comigo, então eu pego elas, né? Peguei elas e fiz as extensões de cílios inferiores nelas. Por quê? Porque aqui dentro do salão, elas mesmas já serviam, né, como modelo, como catálogo para mim, tá? E essas, né, as imagens que eu tirei delas, eu comecei a postar, comecei a mandar para as minhas clientes, mostrando a novidade, aquela coisa toda. E foi quando comecei a aderir. As clientes começaram a gostar dessa técnica e algumas hoje não ficam sem os cílios inferiores, tá? Então, é uma técnica que veio para agregar, para você poder vender junto e para trazer mais harmonização para o olhar da sua cliente. Então, assim, quando eu falei dos valores, vocês podem estar cobrando de 50% a 100% do valor dos cílios superiores, tá bom? É, Ou então você coloca um valor fixo, né? Coloca um valor fixo para os cílios inferiores, tá? Mas lembrando que
Não existe aquele negócio da cliente vir de outra profissional e você fazer a técnica de cílios inferiores dela, não, tá? Se ela veio de outra profissional, você vai remover o trabalho daquela outra profissional e vai fazer a sua técnica dos cílios superiores juntamente com os cílios inferiores. Por quê? Porque a técnica dos cílios inferiores, né, o mapping que você vai fazer nos cílios inferior, depende muito do mapping que está no cílio superior. Tá? Lembra que Lashes Harmony é para trazer mais harmonia para os cílios superiores da sua cliente, para o olhar da sua cliente. Então, esses mappings, eles têm que casar, tanto o superior quanto o inferior. Nós vamos aprender aqui, nessa mentoria, eu estou fazendo esse apanhado aqui para que vocês, né, possam entender um pouquinho mais sobre os cílios inferiores, mas a nossa mentoria é sobre os mappings, né, 4 tipos de mappings que vocês podem estar adaptando no seu dia a dia para o cílio superior e trazer mais harmonização para o olhar da sua cliente, tá bom? Então, lembra, coloca um valor fixo, aí ela veio, aí vai fazer a manutenção, a manutenção é X e os cílios inferiores com a manutenção é Y, entendeu? Então, junta esses dois valores. Então, tenha sempre em mente um valor específico para você estar cobrando dessa técnica de cílios inferiores. E é uma técnica, gente, que você faz ela muito rapidamente. Depois que você pega a prática, você consegue fazer ela em 30 minutos, 40 minutos, é muito rápido, entendeu? Então, assim, é um dinheiro a mais que vai entrar, né, que vai agregar para você. Então, por isso que você tem que ter sabedoria na hora de precificar essa extensão de cílios, essa técnica, ó. O procedimento de higienização, de preparação dos cílios inferiores é o mesmo procedimento de preparação, né, e dos cílios superiores, tá bom? Lembrando que, como você vai estar fazendo os dois juntos ao mesmo tempo, na mesma hora que você higienizou o cílio superior, você já vai estar também higienizando os cílios inferiores e, consequentemente, as pálpebras também, tá? Primeiro a gente vai fazer a técnica de extensão de cílios superior para depois fazer a técnica de extensão de cílios inferiores, tá bom? Porque lembra que o mapping dos cílios inferior vai depender muito do mapping que a gente utilizou no cílio superior, então um anda junto com o outro, tá ok? Então, após fazer a técnica dos cílios superiores, você vai pegar todo esses cílios, né, do superior, você vai elevar ele para cima, fazer o isolamento dele como se você estivesse fazendo o isolamento em camada, igual está aqui, ó, na imagem, tá vendo? Você vai colar as pads de gel. Antes da pad de gel, você vai pegar a fita transpóreo ou a fita mágica e vai pegar essa pálpebra inferior e vai elevar ela um pouquinho para baixo. Para quê? Para que você possa ter uma visualização melhor dos cílios, da raiz dos cílios inferior da sua cliente. Por quê? A maioria das clientes tem os cílios inferiores praticamente grudado aqui na pálpebra inferior. Então, quando você faz essa técnica de puxar um pouquinho para baixo a pálpebra da sua cliente, esses cílios, ele se desprende da pálpebra e se torna um pouco mais visível, tá? Então, antes de colocar a pad de gel, lembre-se sempre de fazer, né, esse lifting, puxar a pálpebra inferior um pouquinho para baixo, para que você possa ter uma melhor visualização. Após fazer isso, aí sim, você vai colocar o pad de gel, você vai desenhar o seu mapping de acordo com o mapping superior. Isso aqui, gente, você jamais pode fazer. Fazer a técnica de extensão de cílios inferiores sem fazer o isolamento, né, e a proteção da pálpebra inferior. Você tem que fazer isolamento dos cílios inferiores e tem que fazer a proteção da pálpebra também. Lembrando que nós vamos estar trabalhando com material pontiagudo, que é igual às nossas pinças. Então, o risco de um acidente é enorme, tá bom? Então, jamais trabalhe dessa forma, ok? Segurança é sempre em primeiro lugar, tá? Olha para vocês verem como que a gente faz uma técnica de extensão de cílios com um material pontiagudo igual ao nosso e não faz a proteção da pálpebra inferior, tá bom? Os nossos cílios inferiores, assim como os cílios superiores, ele também é dividido em camadas.
a gente costuma ter em média de 2 a 3 camadas nos cílios inferiores, tá bom? E nos cílios inferiores, nós também vamos trabalhar em camada para poder dar mais densidade para esse fio, tá? Lembrando que como que funciona a primeira camada dos cílios inferiores. Isso nós vamos aprender também na hora que estivermos fazendo o mapping, tá? Aquele fio que está mais próximo, olha, o fio que está mais próximo da esclera, ele está na primeira camada. O fio que está no meio da linha lacrimal ali, da pálpebra da sua cliente, ele é um fio intermediário, segunda camada. O fio que está mais embaixo, próximo à pálpebra da sua cliente, é o fio que está na terceira e última camada, tá? Então, quando a gente vai fazer a extensão de cílios, esse fio que está lá mais embaixo, próximo à pálpebra, se você for trabalhar em camadas, nele você vai colocar um tamanho menor, tá ok? Um tamanho menor, tá? Igual quando a gente faz a separação de camadas dos cílios superiores, lá naquele fio que está mais próximo, né, da sobrancelha, que está mais próximo da pálpebra, a gente não coloca um tamanho menor, é a mesma coisa dos cílios inferiores. Os cílios que está na última camada, que é a camada mais próxima da pálpebra da sua cliente, ele vai ficar com um tamanho menor, tá? Os cílios do meio, que é o intermediário, também vai receber um tamanho intermediário. Já o fio que está na primeira camada vai receber o fio que você desenhou no seu mapping, que é o tamanho maior, ok? Nós vamos aprender na prática também isso, como que funciona. Ó, na hora de fazer a acoplagem, o segredo que eu vou dar para vocês é o seguinte: na hora que vocês fizerem o mergulho no adesivo, deixe uma nanogota na pontinha do fio artificial. Essa nanogota é onde vai haver a junção do fio artificial com o fio natural, tá ok? Você deixando essa microgota na ponta do fio artificial, você vai ter uma durabilidade maior. Na extensão de cílios inferior, não tem uma junção, né? Uma união muito grande do campo de aderência do cílio artificial com o fio natural, não. O campo de adesão, ele é menor. Por quê? Porque esse fio também ele é menor. Então, depois de muitas pesquisas, né, de muitos treinos e tudo, para poder ver, testar a durabilidade, eu percebi que quando eu mergulhava e deixava uma microgotinha, para essa microgotinha fazer a junção, a união com o fio natural, eu percebi que as extensões de cílios, elas tinham mais durabilidade do que quando eu só fazia aquele mergulho e tirava o fio ele totalmente limpo, né, mais liso, sem, como se não tivesse nada no fio, tá? Igual a gente faz dos cílios superiores. Então, eu percebi essa diferença. Então, o conselho que eu dou para vocês, a dica que eu dou para vocês é, na hora que for fazer, deixa essa microgota. Gente, mas é uma micro gota mesmo, tá? Não é aquela gotona que na hora que você encostar lá, que vai escorrer adesivo até encostar na pálpebra dela, não. É uma microgota só para poder fazer a junção dos dois fios, ok? Depois que você fizer, né, a acoplagem, o que que você vai fazer? Você vai dar uma leve pressionada no fio para baixo, tá? Esse fio que você acabou de colar, que você acabou de acoplar ele, você vai empurrar ele para baixo. Se você colocou por cima, você empurra para baixo. Se você colocou por baixo, você empurra ele para cima, tá bom? Isso para quê? Para poder, ó, firmar a aderência. Lembra que a gente não faz, para ter mais durabilidade nos cílios superiores, a gente não faz essa leve pressão para baixo ou para cima, dependendo de como a gente acoplou o fio artificial? Então, a mesma coisa vocês vão fazer também nos cílios inferiores. Veio com a microgota ali, encostou no fio, ó, pressione para baixo para que haja essa junção do fio natural com o fio artificial, ok? E assim evitar uma falsa colagem. Ó, mais uma vez aqui, ó, para ficar bem claro. Não faça a extensão de cílios inferiores, o Lashes Harmony, sem proteção das pálpebras inferior e sem também fazer o isolamento. Por quê?
Se você não fizer o isolamento, assim como os cílios superiores, nos cílios inferiores também podem dar estiques, tá? Estiques é o quê, Gleide? É quando você cola o fio e eles juntam e formam aquele tufo, né? Tudo grudado um no outro. E isso pode causar um incômodo na pálpebra inferior da sua cliente. Os cílios da pálpebra inferior, ele está mais próximo da pele, está mais encostado na pele. Essas extensões, ela vai ficar mais próxima da pele, né? Vai ficar roçando aqui embaixo. Então, se estiver com estiques, vai causar um incômodo muito grande na sua cliente. E esses cílios têm que trazer leveza para o olhar dela, tá? Se causar estiques, ela vai arrancar e, consequentemente, vai arrancar também os cílios inferiores dela. E também pode causar, né, outros problemas, como irritações e alergias, tá ok? Então, fique muito atenta aos estiques também dos cílios inferiores. Olha para vocês verem como que esses cílios ficam. Olha, aqui é uns cílios inferiores. Bem preenchidinho, bem isoladinho, sem estique, sem excesso de adesivo. Então, tudo isso vocês têm que ficar atenta também na hora de fazer as extensões de cílios inferiores, tá bom? Ó, então, agora nós vamos falar sobre os efeitos, tá? Olha que lindo esse aqui. Hoje nós temos as técnicas, né, de mappings que nós mais fazemos hoje no mercado são quais? O gatinho, o boneca, o esquilo e o Fox, que veio com tudo aí, né, para poder agregar ainda mais naturalidade para o olhar da nossa cliente, que foi a tendência de 2024 e continuará sendo para 2025, né? E trazendo essa leveza no olhar, essa naturalidade, tá? Então, lembra quando eu falei que os cílios inferiores, né, para a gente fazer a acoplagem, né, fazer o mapping deles, a gente vai depender do mapping que a gente fez dos cílios superiores. Então, é justamente isso que a gente vai aprender agora, né? Esses 4 tipos de mappings de cílios inferiores que vocês podem estar fazendo aí no seu dia a dia para as suas clientes, tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de compartilhar a tela, tá? Porque eu vou virar a câmera para que vocês possam ver na prática como que funciona, né, esses mappings, como que eles são feitos. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente precisa para poder fazer, né, para fazer a extensão de cílios inferior, tá ok? Então, prontinho. Vamos lá. O que a gente vai utilizar de material? Tá, ok. Chegou uma mensagem aqui, gente. Ok. Os materiais que a gente vai utilizar para a preparação dos cílios inferiores é os mesmos materiais que a gente utiliza para poder fazer a preparação dos cílios superiores, que são o quê? Os shampoos, né, que a gente vai estar utilizando para poder fazer a higienização. A gente vai estar utilizando primer também, né, para poder abrir a cutícula desse fio e fazer com que as suas extensões durem um pouco mais, que seria a preparação dos cílios inferiores. Nós vamos estar utilizando o adesivo. O adesivo, eu aconselho que seja um adesivo de secagem rápida, a ultra rápida, de meio a 1 segundo, tá ok? Por quê? A gente vai estar trabalhando com a nanogota, com a microgota, e, assim, quando você faz a acoplagem com a nano e com a microgota, é necessário que você tenha um adesivo de secagem um pouco mais rápida, justamente para trazer o quê? Mais agilidade no seu atendimento e evitar que dê estiques, né? Que você solte ali o fio que estava isolado e dê aquele estique e faça aquela bagunça toda. Então, você tem que utilizar um adesivo, né, de secagem um pouco mais rápida, tá? Eu aconselho de meio a 1 segundo, tá? Você vai estar utilizando também as fitas, né? Seja transpore, seja fita mágica, seja
né, a micropore, as fitas que vocês têm costume de utilizar no atendimento do dia a dia. Essas fitas, elas vão servir para poder fazer, né, o isolamento dos cílios superiores, né, vai servir também para você poder fazer o lifting de pálpebra inferior, para você ter mais visibilidade né, dos cílios inferiores. Você vai utilizar também os pads de gel, tá? Para poder fazer o isolamento e a proteção da pálpebra inferior. Ou seja, todos esses materiais aqui são materiais que vocês não vão precisar adquirir posteriormente, porque são materiais que vocês já utilizam no dia a dia de vocês. Vocês também, para poder, né, na hora que finalizar e tornar esse adesivo, essa extensão de cílios impermeável, vocês também vão estar utilizando um finalizador, né, após terminar o procedimento de extensão de cílios. Então, viu que são todos produtos que vocês já utilizam no dia a dia. A única coisa nova que vocês vão precisar utilizar são o quê? Os fios, né? Os fios que são diferentes, tá? Devido à curvatura que a gente não tem costume de fazer, né? Com esse tipo de curvatura, os cílios superiores. Aqui, por exemplo, eu tenho a curvatura J, tá? Tem uma caixa mix com a curvatura J, tá ok? Olha para vocês verem como que vem aqui dentro os fios, tá? Aqui eu tenho uma caixa mix, tá bom? Desses cílios, tá? Essa caixa mix, vou focar na câmera. Essa caixa mix, essa aqui da Decemaris, por exemplo, ela é do tamanho, vem do tamanho 0,5 ao tamanho 0,7, tá? E é da curvatura J, igual eu falei com vocês. Aqui eu tenho essa caixinha aqui, olha para você ver, que é uma caixa mix também, que é do tamanho 0,4 ao tamanho 0,6, na curvatura B, tá? Então, assim, deixa eu abrir para vocês verem. Esse aqui da marca Cherry, ele já vem com tamanhos menores, vem do tamanho 4 ao tamanho 6, tá? A quantidade também que vem nessa caixinha é menor também, ok? Assim, a marca da Rastelli, na Rastelli, que já é uma pioneira aí, né? A Luana Rastelli já é uma pioneira, né, na técnica de extensão de cílios inferiores, né? Inclusive, ela que começou aí no mercado a falar sobre os cílios inferiores, sobre essa técnica, né? E vem aí, né, trazendo novidades. Então, lá na Rastelli, vocês conseguem, né, comprar caixas individuais, caixas mix de cílios inferiores, com tamanhos menores a tamanhos maiores, tá? Então, se você quer ter mais uma variedade de cílios inferiores, eu aconselho vocês a estar indo lá no site da Rastelli, que lá vocês vão encontrar uma variedade melhor, né, desses fios, tá bom? O removedor, para vocês poderem, né, fazer a remoção quando a sua cliente, eu, Gleide, por exemplo, quando a minha cliente vem para poder fazer a técnica, né, a manutenção, costuma ter um pouco, né, menos do que 30% dos fios, até mesmo porque, né, a quantidade de fios inferiores é menor do que as dos superiores. Então, eu, Gleide, gosto de pegar ali e remover aqueles fiozinhos que ficaram, tá? Para poder fazer uma nova colocação. Então, o removedor, vocês também podem utilizar o removedor que vocês já têm costume de usar no dia a dia de vocês, tá? A dica que eu dou é fazer a remoção antes de fazer a higienização dos cílios superiores, antes de fazer a manutenção, antes de fazer tudo, tá? Então, faça a remoção dos cílios inferiores primeiro, daqueles fios que vocês precisam remover. Depois, vocês vêm, fazem a higienização, dá o procedimento, faz, né, todo o protocolo para poder fazer os cílios superiores, e depois, terminou os cílios superiores, faça os cílios inferiores, tá? As pinças de isolamento. As pinças de isolamento pode ser também as pinças que você já tem costume de utilizar aí no dia a dia de vocês, tá ok? Então, não vai ter diferença nenhuma, né, de pinça para poder fazer o isolamento dos cílios inferiores. Vocês vão utilizar as pinças que vocês já têm costume de utilizar no dia a dia de vocês. Essa pinça muito curvadinha aqui assim, ó, tá vendo? Ó,
ela não é muito boa para poder fazer o isolamento dos cílios inferiores, não, tá? Eu gosto mais para fazer o isolamento de pinças mais curvas, ou aquela que forma tipo um bico de pato aqui assim, ó, tá? Então, ela tem uma leve inclinação aqui para baixo. Essa também ela é muito boa para estar fazendo o isolamento dos cílios inferiores, tá? Agora, as pinças de precisão para poder fazer a técnica de extensão de cílios inferior, aí sim, a pinça de precisão é necessário que sejam pinças específicas, tá? Aquelas pinças que vocês já têm costume de utilizar no dia a dia para poder fazer a técnica de extensão de cílios superior, elas não são adaptáveis para os cílios inferiores. Tem pessoas que usam as pinças igual essa daqui, ó, que ela é desse jeito, desse formatinho aqui, para poder fazer a técnica de cílios superior. Eu, por exemplo, trabalho com uma pinça dessa daqui para poder fazer a técnica, tá? Tem gente que já faz, gosta de pinças retas para poder fazer a acoplagem também do cílio superior. Eu não trabalho com essas pinças, tá? As pinças que nós vamos utilizar para poder fazer a técnica de cílios inferiores é essa aqui, ó. Tá vendo como que é a anatomia dela? Ela desce reta e depois faz essa leve curva aqui. Essa curva aqui, gente, para quem não sabe, ela é específica. Por quê? Porque ela se encaixa certinho aqui, ó, no nariz, no ângulo, na curvatura do seu nariz, né, do nariz da sua cliente. Então, na hora de fazer a extensão de cílios, por ela ter, né, esse ângulo, ó, a gente vem aqui, ó. Quando a gente faz a extensão de cílios superior, a gente trabalha assim, correto? Com a mão acoplada, né, na testa, na cabeça da nossa cliente. Quando a gente faz a técnica de cílios inferiores, a nossa mão muda de posição. Ela não fica aqui na testa. A mão, ela fica aqui, ó. Ela fica na bochecha, fica apoiada na bochecha da nossa cliente. Então, aqui, ó, por exemplo, eu consigo dar um zoom aqui. Aqui, ó, por exemplo, na hora que eu tô aqui, ó, tô com a mão acoplada aqui no rosto da minha cliente, olha para vocês verem como que a pinça encaixa perfeitamente aqui, ó, para poder fazer a acoplagem no canto, no cantinho interno aqui, ó, da nossa cliente. Tá vendo como ela se encaixa perfeitamente no ângulo do nariz? Percebe isso aqui, ó? Tá vendo? Então, por isso, dessa pinça ter essa anatomia diferente, ter essa curvatura aqui, tá ok? Essa aqui que eu estou utilizando, é, não tem uma numeração nela, tá? Até eu ler aqui para ver se tinha uma numeração, não tem, tá? As marcas mais famosas, igual a Rastelli, a Stalex, se você for comprar, né, essa pinça, uma dessas marcas, lá sim você vai procurar essa anatomia e vai ter a numeração aqui, tá? Essa daqui é uma pinça, né, mais baratinha, ela não é uma pinça muito cara, tá? Vocês compram ela na Shopee também. Então, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é nessa anatomia aqui, ó. Ela tem que ter essa curva aqui, tá? É diferente dessa outra pinça aqui, ó. Não confundam. Olha para vocês verem a diferença. Ó, que às vezes fala assim, ah, tem que ser a pinça curva. Não, tá? Olha para vocês verem. Essa pinça aqui também, eu utilizo ela para poder fazer os cílios inferiores. Porém, o olho, um olho, por exemplo, o olho direito da minha cliente, eu consigo fazer normalmente com essa pinça aqui todinha, do canto interno ao canto externo. Já o olho esquerdo, já o olho esquerdo da minha cliente, eu já não consigo fazer isso, tá? Eu não consigo fazer com essa outra pinça aqui, não. Porque não dá encaixe. Tá vendo? Ela não encaixa. Ah, Gleide, se eu virar a pinça ao contrário? Se você virar a pinça ao contrário, muito menos, você não vai conseguir, tá? Então, essa pinça aqui, eu gosto muito de trabalhar com ela. Deixa eu achar o foco da câmera aqui. Eu gosto muito de trabalhar com ela, porém, eu trabalho com ela do meio do olho para fora, tá? Canto interno, eu só utilizo essa daqui, por causa desse encaixe do nariz. Tá vendo? Ó. Opa. Ó.
ela encaixa perfeitamente no canto interno do nariz. Tá bom? Então, por isso que essa pinça aqui, pensou em fazer extensão de cílios, é duas coisas que vocês têm que comprar. Os cílios inferiores, que é primordial, tá? Específicos de curvatura J ou curvatura B, e essa pinça anatômica aqui, ó, com esse formato, tá bom? Essa daqui eu gosto e utilizo muito, mas a anatomia delas é diferente. Para vocês verem. Tá vendo? Ó. Percebe? Se essa daqui tivesse o biquinho aqui, aí sim. Mas, ó, essa daqui, vocês vão trabalhar do meio do olho para o canto externo. Essa daqui, vocês vão trabalhar o canto interno. Tá ok? Ah, Gleide, mas eu posso ter somente essa daqui e fazer o olho todo? Pode. Com essa daqui, você consegue fazer o olho todo. Tanto o canto interno, quanto o meio, quanto o canto externo. Só que pinça é uma coisa muito individual. Independente de ser cílios inferiores ou cílios superiores, durante todo o procedimento, eu vou trocando as pinças. Uma hora eu tô com uma pinça, uma hora eu tô com outra pinça, entendeu? Então, e aí eu vou vendo, né, o olho da minha cliente, vou, né, pegando ali o jeitinho e vou trocando as minhas pinças, entendeu? Então, eu já tenho o costume de trabalhar com diversas pinças no meu atendimento. Então, pensou em cílios inferiores, as duas coisas diferentes. Opa, acho que entortei o bico dela aqui. As duas coisas diferentes que você já tem que começar a fazer é o quê? É adquirir, né, os cílios inferiores na curvatura B e na curvatura J, e adquirir também essa pinça anatômica, tá? Se vocês não fizerem a aquisição dessa pinça, vai ficar muito difícil de vocês conseguirem desenvolver a técnica do Lashes Harmony, dos cílios inferiores, ok? Então, ó, cílios inferiores, curvatura B, curvatura J, pinça anatômica para encaixe no canto do nariz, tá ok? Então, é as únicas duas coisas diferentes que vocês vão ter que adquirir para estar executando a técnica do Lashes Harmony, tá? O restante dos materiais são os mesmos que vocês já utilizam no dia a dia de vocês, tá bom? Então, agora, vamos aprender a fazer os 4 mappings coringas das extensões de cílios inferiores, que é o Lashes Harmony, para trazer muito mais harmonização, muito mais equilíbrio para o olhar da cliente de vocês, tá? Eu vou fechar a câmera aqui um pouco, porque eu vou virar ela, né, para ter um ângulo melhor para vocês poderem ver, tá ok? Só um minutinho. Só um minutinho, eu estou aqui ainda, tá? Vou virar, né, a câmera para que vocês consigam ter uma visualização melhor dos mappings que nós vamos desenhar aqui agora, tá ok? Só mais um minuto, que eu vou verificar se a imagem está bacaninha, se a imagem está boa aí para vocês, tá bom? Só mais um minuto. Deixe-me liberar a imagem. Vou virar assim.
Vai ficar melhor para vocês poderem ver. Deixa eu- Pronto, achei a posição. Tá. Então, o primeiro método que nós vamos aprender a fazer é o método que está hiper em alta. Deixa eu sair aqui. Eu utilizo meu outro telefone para ver como é que está a imagem para vocês. Então, olha, aqui nós vamos aprender primeiro o Mapping Glow, tá? O Mapping Glow, ele é utilizado para quem faz as técnicas de Fox, a técnica, principalmente a técnica do Finish Fox, tá? Que seria o quê? Quando a gente faz a técnica do Finish Fox, a gente trabalha primeiro o quê? Os cílios superiores, correto? Aqui nos cílios superiores, aqui é o canto interno, canto externo, né? Aqui é nosso cílio superior da nossa cliente, né? Tem aqui, ó, os fiozinhos do cílio superior dela. Quando a gente faz a técnica, né, de Fox, por exemplo, né, do Finish Fox, o que é que a gente vai fazer? Quando a gente vai fazer a técnica do Finish Fox. A gente não vai lá e marca na pálpebra da nossa cliente, né? Onde está? Começa a íris dela, onde termina a íris e onde está a pupila dela, a gente não faz essa marcação na pálpebra superior da nossa cliente. Então, a gente fez a marcação, né, onde começa a íris, onde está a pupila e onde termina a íris. Aí, o que, que a gente faz? Quando a gente vai fazer o Finish Fox, a gente não trabalha do final da íris até o canto externo? Não é isso que a gente faz? Então, a gente trabalha daqui, do final da íris, correto? Até o último fiozinho bom no canto externo da nossa cliente. Ok? Tinha necessidade, gente, de eu ensinar para vocês a fazer a técnica o mapping do cílio superior? Não. Mas no Lashes Harmony, a gente precisa trabalhar a junção, né, da harmonização do cílio superior com os cílios inferiores. Então, por isso que eu estou ensinando para vocês também, né, o mapping do cílio superior, tá ok? Então, no Finish Fox, né, que a gente está fazendo um Finish Fox aqui nessa cliente, nós vamos dividir aqui, né, esse quadrante para poder colocar os tamanhos que nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar aqui até o tamanho 12. Tá? Então, nós vamos trabalhar até o tamanho 12, tá? Então, eu vou começar esse Finish Fox aqui. Deixa eu pensar aqui como que eu vou fazer ele. É o tamanho 12, né? Então, o tamanho 12 eu preciso de quantos quadrantes?
Vou precisar de 5 quadrantes, correto? Então, aqui, ó, eu vou dividir ele ao meio. Divido novamente ao meio. E divido ao meio. Então, aqui eu tenho 4 quadrantes, correto? 1, 2, 3, 4. Desses 4 quadrantes, porém, para trabalhar até o tamanho 12, começando pelo 8 aqui, eu vou precisar de quantos quadrantes a mais aqui? De mais um quadrante, correto? Porque seria 8, 9, 10, 11 e mais um quadrante para o 12. Como a técnica do Fox, a gente trabalha muito com tamanhos menores aqui no início do mapping, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar esse tamanho pequeno aqui e vou dividir o meu último quadrante, para dar uma ênfase aqui no quadrante, no último quadrante. Como eu vou começar aqui com o tamanho 8, o que eu coloco aqui, ó? Tamanho 8, tamanho 9, tamanho 10, tamanho 11 e tamanho 12, correto? Quando eu subo nas outras camadas, eu diminuo, né? Tamanho 7, tamanho 8, tamanho 9, tamanho 10 e tamanho 11. Isso aqui, ó. Primeira camada. Aqui na segunda e na terceira camada, segunda e terceira camada. Eu vou diminuindo as numerações ou eu mantenho essa numeração, correto? Então, aqui eu usaria um 6, um 7, um 8, um 9 e um 10, para dar mais densidade para esse mapping aqui do efeito Fox, correto? Tá certo aqui? Ok. Aí eu vim aqui, Gleide, gosto de vir aqui, ó, nesse último quadrante aqui entre a íris e a pupila e a íris, eu gosto de vir aqui e colocar um tamanho 7, né, para vir dando suavidade aqui. Aí eu preencho só a primeira camada aqui, tá ok? Somente nesse quadrante aqui, ó, eu preencho somente a primeira camada. Ok? Então, eu fiz aqui o meu mapping dos cílios superiores, já vim aqui, fiz minha extensão de cílios superior, tá? Nesse Finish Fox. Aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui nos meus cílios inferiores, vou vir nos cílios inferior e vou fazer o meu mapping dos cílios inferior. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar também aqui, ó, eu vou pegar também aqui e não vou fazer somente nesse cantinho externo aqui, não. Eu vou, ó, marcar final da íris, início da íris e a pupila também, tá ok? No Finish Fox, nós trabalhamos, não preenchemos, né, até aqui, até o meio da íris. Do meio da íris para fora, a gente fez o preenchimento, para dar aquele efeito dos cílios, né, elevadinho, puxado para cá, correto? Aqui nos cílios inferiores, nós vamos preencher desde o primeiro fio bom, vem aqui, marca o primeiro fio bom, até o último fio bom. Vem aqui, marco o último fio bom também nesses cílios inferiores, tá? Porém, aqui, o macete é o seguinte, a ênfase maior do efeito Fox, do Finish Fox, por exemplo, ou outra técnica de Fox, um Fox esfumado, um Fox linear, onde a ênfase maior desse efeito Fox vai estar? Não é sempre no final do canto externo da sua cliente? Então, esse mapping que eu estou utilizando, eu coloquei aqui o Finish Fox, mas ele pode ser utilizado para o linha, ele pode ser utilizado para o Fox esfumado, entendeu? Para qualquer um deles, tá bem? Então, por isso que nos cílios inferiores, no mapping Glow, tá? Para a técnica de Fox, nós vamos trabalhar em todos os cílios inferiores, tá ok? Então, tá, vamos lá. Então, eu marquei aqui, começo, primeiro fio bom, último fio bom, lá nos cílios inferiores dela. Lembrando que aqui, ó, tem fiozinhos também, ó. São os cílios inferiores da nossa cliente, ok?
Então, aí o que eu vou fazer? Já marquei o primeiro fio bom, último fio bom, marquei início de íris, final de íris e onde está a pupila. Aí, o que eu faço? Aqui, ó, onde está a pupila, o início da pupila da minha cliente, eu puxo o meu mapping na pad de gel. O final da íris da minha cliente também eu puxo o meu mapping aqui na pad de gel. Aí, os cílios da nossa cliente vai estar aqui, né, aqui em primeira, segunda, terceira camada também, né, dividida em camadas. Só que o macete é o seguinte, no canto interno aqui, a gente sempre começa com fios pequenos, igual quando a gente faz o mapping aqui no canto interno dos cílios superiores, tá bom? Então, aqui nesse primeiro quadrante, para o efeito de Fox, seja ele Fox, Finish Fox, seja lá qual for a técnica de Fox, eu vou trabalhar somente com 3 quadrantes, 3 numerações, tá? Se ela tem os cílios, vamos trabalhar aqui todos com o pensamento de que todas essas clientes têm cílios pequenos, tá? Então, como ela tem os cílios muito pequenos, nós sempre vamos começar aqui, ó, com o tamanho menor. Vou colocar aqui, ó, primeiro quadrante 4. No meio da íris dela, onde está a marcação da íris dela, eu vou colocar o tamanho 5. E lá onde eu quero mais ênfase no olhar, que é onde tem mais ênfase no efeito Fox do cílio superior, eu vou colocar o tamanho maior, tamanho 6. Tá? Então, aí eu preenchi ali. Vou trabalhar em camadas. Se eu trabalho em camadas, eu venho aqui, ó. Aqui tá a primeira camada, segunda camada dos cílios dela, ó. Primeira camada, segunda camada e terceira camada. Primeira camada, segunda camada e terceira camada. Lembrando aqui, primeira camada é aqueles cílios que está mais próximo da esclera. Segunda camada é os cílios que está no meio ali da linha d'água da sua cliente. A terceira camada é os fios que estão mais próximos da pálpebra da sua cliente, tá ok? Então, se a gente for trabalhar em camadas, todo o meu primeiro quadrante, isso é regra, eu sempre mantenho a mesma numeração, na primeira, na segunda e na terceira camada, sempre, independente do meu mapping, tá? Primeiro quadrante dos cílios inferiores, no canto interno, eu sempre vou manter o mesmo tamanho, na primeira, na segunda e na terceira camada. Ó, vou manter o tamanho 4, tamanho 4. Se eu começasse com 5, ia manter o 5, ia manter o 5, ia manter o 5. Se eu comecei com 6, vou manter o 6, vou manter o 6, vou manter o 6. Deu para entender? Ok. Aqui, na hora que eu chego, né, no segundo quadrante da segunda camada, eu já diminuo, eu mantenho também o tamanho 5 e mantenho também o tamanho 6. Se fosse 5, 6 e 7, eu ia manter o 5, o 6 e o 7 na segunda camada também. Aqui na terceira camada, que é a camada que está mais próximo da pálpebra, eu sempre, isso é uma regra, eu sempre tenho que colocar na terceira camada, que é a camada que está mais próximo da pálpebra, o tamanho menor também que eu utilizei no meu mapping. Que aqui no caso, eu comecei com o tamanho 4, então eu vou manter o tamanho 4 na minha última camada. Tá ok? Deu para entender? Então, ó, primeira camada do meu mapping, para a técnica, o mapping glow do efeito Fox. Vou trabalhar apenas com 3 quadrantes, com 3 tamanhos. Então, primeiro quadrante, o número menor, o número intermediário e o número maior. Se eu vou seguir em camadas, eu vou manter na segunda camada os mesmos tamanhos da primeira camada. E terceira camada, eu sempre vou utilizar um tamanho menor, tá? Ah, Gleide, se eu quiser colocar aqui o tamanho 5, pode? Eu, Gleide, sempre mantenho o tamanho menor que eu utilizei no meu mapping. Aqui é o do primeiro quadrante.
tá? Então, se eu comecei com tamanho 4, aqui no primeiro quadrante, a minha última camada sempre vai ter o número 4. Se eu comecei com o número 5, a minha última camada, que é a camada mais próxima da pele, da pálpebra, vai terminar com o número 5 também, independente dos números que eu coloquei aqui, ó, no meio do meu mapping. Conseguiu entender? Tudo certo? Então, ok. Vamos para o nosso próximo mapping, que seria o nosso mapping, o lince. O lince é para a gente poder fazer o mapping de gatinho, tá? O mapping de gatinho. Quando a gente faz os cílios superiores com mapping de gatinho. Então, aqui nós temos o canto interno, temos aqui o canto externo superior, temos o canto externo inferior e temos o canto externo inferior também, ok? Aqui nós temos, né, os cílios da nossa cliente superior, tá ok? Como que nós fazemos o mapping de gatinho? A gente não vai lá no mapping de gatinho, né, e faz a marcação onde começa o início da íris, o final da íris e o meio da pupila. A gente não faz essa marcação para a gente saber onde que vai começar os nossos tamanhos maiores. A mesma coisa a gente faz aqui, ó, para poder manter a harmonização dos cílios inferiores. Então, eu fiz lá a marcação de onde começa. Essa marcação, lembrando que quando ela está com a pálpebra aqui embaixo, ela vai ser transferida aqui para baixo, correto? Então, tá. Tem ficado claro aqui. Então, vamos lá. Nosso mapping de gatinho aqui para a pálpebra superior. Eu vou começar o mapping de gatinho aqui com o tamanho 6. Por quê? Porque eu sei que a maioria das lashes, né, a maioria de vocês não trabalham com tamanhos menores do que com o tamanho 6, não, com o tamanho 7, tá? Porque eu sei que vocês começam sempre o mapping de vocês aí, né, no dia a dia, com o tamanho 7. Então, nós vamos trabalhar do tamanho 7 ao tamanho 12 no nosso mapping de gatinho. Então, do 7 ao 12, nós vamos precisar de quantos quadrantes? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vamos precisar de 5 quadrantes, correto? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Primeiro fio bom, último fio bom. Aqui onde está a pupila da minha cliente, eu sempre marco aqui no pé de gel onde está a pupila dela, tá? Aqui eu já tenho 2 quadrantes. Então, eu venho aqui, ó, divido esse quadrante ao meio e divido esse ao meio também, que aí eu formo quantos quadrantes? 4. Do 7 ao 12, nós vamos precisar de quantos quadrantes? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 quadrantes. Como? O que que eu faço no meu dia a dia? Quando eu faço o meu mapping de gatinho, eu mantenho aqui, ó, o meu tamanho intermediário, aqui, ó, no meio da minha íris. Então, aqui quando eu trabalho com tamanho intermediário, eu gosto de manter ele aqui no meio da íris. Então, aqui, meu tamanho intermediário é o tamanho 10. Então, eu venho aqui e coloco o tamanho 10, tá? Então, eu sei que aqui no meio da minha íris vai ficar o tamanho 10 e os tamanhos maiores vai ficar para o canto externo e os tamanhos menores todinho no canto interno. Então, aqui no canto interno, eu vou precisar colocar o tamanho 8, tamanho 9 e o tamanho 7, 8 e 9. 3 tamanhos, correto? Então, o que que eu faço? Para ficar bem acentuado aqui o meu gatinho, eu mantenho mais os tamanhos menores aqui no canto interno. Então, eu venho aqui, ó, e divido esse quadrante aqui, ó. Ok? Que aí eu vou colocar aqui tamanho 7, tamanho 8 e tamanho 9. Ó, 7, vai ficar com um quadrante bem grande. Vou colocar o tamanho 8 e vou colocar o tamanho 9. Aqui do 10 ao 12,
eu preciso somente de 2 quadrantes, correto? Porém, eu, Gleide, eu não finalizo o meu gatinho, o meu mapping de gatinho, eu não vou com o tamanho grande até aqui no último fio bom, não, tá? Então, eu caio uma casa aqui. Ou eu caio uma casa, ou eu caio 3 numerações, 3 a 4 numerações, tá? Então, o que que eu faço? Aqui, ó, no meu gatinho, eu vou deixar aqui, ó, 4 fiozinhos. 1, 2, 3, 4. Ok. Nesses 4 fiozinhos aqui do final, eu vou colocar um tamanho menor, tá? Vou colocar um tamanho menor. Então, aqui, ó, nesse quadrante, eu vou colocar o tamanho. Quero ele bem acentuado. Vou acentuar bastante, eu vou dividir aqui, ó. Vou dividir esse quadrante. Vou colocar o tamanho 11 aqui. Aqui nesses 2 quadrantes, para ficar bem acentuado, né, aquele direcionamento ali do gatinho, eu vou colocar 12 e vou colocar o tamanho 12. Tá ok? Aí, o que que eu faço aqui, ó? Nesses fiozinhos que ficaram aqui, esses 4 fiozinhos que ficaram no final. Eu vou cair um fio, eu vou colocar o número 11, no outro fio eu vou colocar o número 10, no outro fio eu vou colocar o número 9 e no último fio eu vou colocar o número 8. Porque ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai começar pequeno, vai subir e vai dar aquele rabinho, aquela caidinha, como se fosse um efeito Fox bem aqui no final. Entendeu? Então, meu gatinho dos cílios superiores, eu faço dessa forma, tá? Então, aí nós vamos lá para os cílios inferiores fazer o nosso mapping. Eu vou pegar aqui, ó, primeiro fio bom, último fio bom. Eu já tenho a marcação, né, da minha, onde começa a minha íris, onde termina a minha íris e onde está a minha pupila. Minha pupila está aqui. Fiz um ponto lá no meu pé de gel. Lembra que canto interno sempre começa com um tamanho menor, tá ok? Então, a ênfase maior eu quero dar onde? Aqui no canto externo. Então, no meu canto externo, eu sempre vou utilizar os tamanhos maiores aqui. Então, na técnica do lince, o tamanho maior que a gente está utilizando aqui é o tamanho 6, correto? Então, aqui eu vou pegar do meio da minha íris até o último fio bom, eu vou usar o tamanho 6, ok? Vou usar o tamanho 6, ó, do meio da íris, tamanho 6, e aqui esse quadrante todo também eu vou utilizar o tamanho 6. Daqui para cá, eu vou utilizar os tamanhos menores, né? Do meio da íris para o canto interno, os tamanhos menores, que seria o tamanho 4 e tamanho 5. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar aqui esses quadrantes aqui e dividi-los em 4, tá? Eu já tenho um aqui, então eu venho aqui e divido esse ao meio. Eu fiquei com 4 quadrantes. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Tenho 3, né? Deixa eu dividir novamente e vou ficar... Não, vou dividir esse aqui. Vou ficar com 4. 1, 2, 3, 4. Por que que você dividiu, Cleide? Para mim saber onde vai começar, né, o meu tamanho menor. Então, todo esse primeiro quadrante aqui, eu vou colocar o tamanho 4. Nesses outros 3 quadrantes, eu vou usar o tamanho 5. Ok? Então, ou seja, para um mapeamento sem a divisão, o que que eu faço? Eu divido, né, o primeiro quadrante em 2, eu coloco no início 4 e até no meio da íris o tamanho 5. Do meio da íris até o canto externo, o tamanho 6. Fica mais fácil assim de entender? Se não tivesse, por exemplo, eu dividido aqui, ó. Se eu não tivesse dividido aqui. Tinha que ser algo mais fininho. Se eu não tivesse dividido aqui, ó, esses 2 quadrantes.
Estava o primeiro fio bom, último fio bom, meio da íris, correto? O que eu ia fazer? Eu ia dividir aqui o primeiro quadrante ao meio e somente. Aí o primeiro quadrante 4, o segundo quadrante eu ia colocar o 5 até o meio da íris e do meio da pupila até o canto externo, tamanho 6. Deu para entender melhor dessa forma? Ok. Então, aqui, ó. Fiz aqui toda a minha primeira camada, que é a camada que está mais próximo da esclera, eu vou utilizar esse mapping aqui com esses tamanhos. Quando eu vou trabalhar em camadas, que eu vou ali, ó, para a segunda camada e para a terceira camada. Primeira camada, segunda camada e terceira camada. Canto interno é regra. Mantenho sempre a numeração menor, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira, do primeiro quadrante, tá? Última camada, regra também. Eu sempre vou manter o mesmo tamanho que eu utilizei no primeiro quadrante. 4, 4, 4, 4 e 4. Tá ok? Deu para entender? É regra. O mesmo número que eu utilizei no primeiro quadrante do canto interno, que é o número, que é o número menor, o tamanho menor, o mesmo tamanho, que é o tamanho menor, que eu utilizei no canto interno, eu vou utilizar ele também na última camada, que é a camada que está mais próximo da pálpebra da nossa cliente, ok? Isso é regra. Aí aqui, ó, na segunda camada, eu vou diminuir as numerações. Onde está 5, eu vou colocar 4. E onde está 6, eu vou colocar 5. Se aqui fosse 5, eu ia manter 5 aqui e 5 na última camada. Ok? Se fosse 5 aqui, aqui seria 6 e aqui seria 7 na primeira camada. Aí, aqui seria 5 na segunda camada e 6 na segunda camada. Ok? Deu para entender? Então, esse é o mapping Lince utilizado para o mapping de gatinho dos cílios superiores. Tá ok? Deu para entender até aqui? Então, vamos para o nosso próximo mapping. O nosso próximo mapping é o mapping Harmony. O mapping Harmony, ele é um mapping coringa. Ele pode ser utilizado em qualquer tipo de mapeamento. Boneca, gatinho e natural, tá? Ele pode ser utilizado nesses 3 tipos de mapeamento. Então, aqui nós temos o canto interno superior, o canto interno inferior. Temos o canto externo superior e o canto externo inferior. Temos aqui os cílios da nossa cliente, os cílios superiores. Nós vamos marcar lá na pálpebra da nossa cliente, onde começa a íris, onde termina a íris e onde está a pupila. Ok? Nós vamos pegar o primeiro fio bom da nossa cliente e o último fio bom da nossa cliente, para fazer o mapping superior, né, do efeito Harmony, que é um efeito que cabe para qualquer tipo de mapeamento, ok? Então, tá, quando a gente vai fazer o efeito Harmony, tá, vamos trabalhar aqui, por exemplo, com os cílios para efeito natural, ok?
Vou colocar aqui, suponhamos que a gente fez na nossa cliente um efeito natural ou um efeito esquilo, tá? No olho da nossa cliente. Então, nós vamos trabalhar do número 7 ao número 12, novamente. Então, no efeito esquilo que a gente vai fazer na nossa cliente, o tamanho maior fica onde? Não é no ponto alto da sobrancelha? O ponto alto da nossa sobrancelha não está aqui no final da íris, até mais ou menos, né? No meio do final da esclera, depois da íris. Então, eu vou marcar aqui, ó. Esse campo aqui é onde vai ficar o meu tamanho maior, que seria o tamanho 12. Tá ok? No meu mapeamento de esquilo, tá? Para técnica do Harmony para os cílios inferiores, tá bom? Então tá, vamos lá. Então aqui eu vou daqui do 12 até aqui no canto interno da nossa cliente, para chegar no tamanho 7, nós vamos precisar de quantos quadrantes? 7, 8, 9, 10, 11. Nós vamos precisar de 5 quadrantes, correto? 7, 8, 9, 10, 11. 5 quadrantes. Então, como que eu faço? Eu já tenho aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 5. Correto? Ó. Eu preciso de 5 quadrantes. Aqui é o meio da pupila. Então, aqui do 12 até o 8, eu vou colocar as numerações menores, tá? Que seriam aqui o tamanho 7, o tamanho 8, o tamanho 9, o tamanho 10 e o tamanho 11. Ok? Aqui, esse último quadrante do meu mapping de esquilo, eu divido ele em 2 e caio mais 2 quadrantes, que seria o tamanho 11 e o tamanho 10. Tá ok? Então, o que que eu faço? Se eu for para a segunda e terceira camada, eu vou diminuindo. Eu mantenho aqui, como eu não tenho o número 6, eu vou manter o 7, 7, 8, 9, 10, 11, 10 e 9. Primeira camada, segunda camada, e eu vou para a terceira camada e vou diminuindo consecutivamente. Isso no meu mapping de esquilo, né, para os cílios superiores, tá? Aí, como que eu vou trazer a harmonização para esse mapping de harmony nos cílios inferiores? Aqui nos cílios inferiores, eu já tenho aqui o meu primeiro fio, o meu último fio bom e o meu primeiro fio bom. Marquei ele lá na minha pad de gel. Aqui também eu tenho o quê? O início da minha íris, o final da minha íris e o meio onde está a minha pupila, correto? Então, o que que eu faço aqui? No meu mapping de Harmony para os cílios inferiores, eu vou manter os tamanhos maiores onde? Lembrando que nós estamos trabalhando com o tamanho do 4 ao 6, ok? Então, eu vou manter o meu tamanho maior onde? Eu vou manter o meu tamanho maior no efeito, no Mapping Harmony, do início da íris da minha cliente até o final, ou o meio ali, ó, de onde foi o tamanho maior do mapping de esquilo que eu fiz nos cílios superiores. O meu tamanho maior não foi até aqui, no meio do final, aqui está o final da íris e o final do olho dela, não está no meio? Então, eu vou pegar aqui, ó, onde termina o tamanho maior do mapeamento superior e vou manter ele aqui, ó. Então, daqui do início da íris da minha cliente até o final
do mapeamento do tamanho maior dos cílios superiores é onde eu vou manter o tamanho maior dos meus cílios inferiores. Aqui, no caso, é o tamanho 6. Deu para entender? Então, no Mapping Harmony, que a gente utiliza no mapeamento de boneca, de gatinho, de esquilo, é esse mapeamento que a gente vai fazer. Tá ok? Então, a gente vai colocar o tamanho maior onde? Do começo da íris da cliente até o final da marcação, de onde termina o tamanho maior do mapeamento superior, dos cílios superiores. Tá bom? Então, aqui, aí o que que eu faço? Já tenho aqui onde vai ficar o meu tamanho maior. Eu vou dividir esse quadrante em 2 e divido também esse primeiro quadrante aqui em 2. Aí, regra, primeiro quadrante, a gente sempre começa com o tamanho menor e mantém o tamanho menor na primeira, na segunda e na terceira camada. Regra, última camada, a gente mantém o mesmo tamanho que a gente utilizou no primeiro quadrante. Como nós estamos trabalhando com o tamanho 4 aqui, como exemplo, então aqui eu vou colocar tamanho 4, aqui no segundo quadrante, tamanho 5, nesse quadrante aqui, ó, final do olho, tamanho 5, e aqui vou terminar com o tamanho 4. Tá ok? Quando eu for para a segunda e terceira camada, ó, primeira camada, segunda camada e terceira camada. Quando eu for para a segunda camada, aqui é regra que eu mantenho na primeira, na segunda e na terceira camada o mesmo tamanho. Regra também que eu mantenho na última camada o tamanho menor que eu utilizei no primeiro quadrante, que é o tamanho 4, tamanho 4, tamanho 4, tamanho 4, tamanho 4, tamanho 4. Ok? Aí, aqui, ó, na segunda camada, eu vou manter o segundo quadrante, deixar ele, né, não dar tanta ênfase aqui, eu vou manter o segundo quadrante. E aqui, onde está o tamanho maior, eu vou diminuir uma numeração. 5, 5, 5. Ok? Aqui, eu vou manter a mesma coisa que eu fiz aqui no canto interno. Vou manter o 5 e vou manter o 4. Por que que você diminuiu, Gleide, somente aqui onde estava o tamanho maior? Porque a gente quer dar ênfase nesse pedaço aqui, correto? Que é onde está o tamanho maior. Se eu quero dar mais ênfase aqui, onde está o tamanho maior, para ele dar a sensação de que está um cílios mais cheio, mais preenchido, mais pretinho, eu tenho que diminuir uma numeração para poder a incidência de luz, na hora que a luz bater, ter mais sombra aqui no fundo. A luz não passar direto por esses fios, entendeu? Então, por isso que eu diminuo a numeração somente aqui. Aqui eu não preciso de ênfase e nem aqui eu preciso de ênfase para dar aquele efeito como se estivesse mais escurinho. Então, eu mantenho as numerações e vou diminuir somente aqui, onde eu quero dar mais ênfase, quero que fique mais aparente. Entendeu? Então, esse é o nosso Mapping Harmony, que pode ser utilizado no mapping de boneca, no mapping de gatinho e no efeito natural. Tá ok? No efeito esquilo também, que é o que nós acabamos de fazer aqui. Ok? Então, o Harmony, você pode utilizar ele em qualquer mapeamento que você fizer. Ele é um mapeamento coringa. Bom?
O nosso próximo mapping é o mapping natural, que é o mapping de esquilo, tá? Quando a gente faz o mapping de esquilo, que é aquele mapping que a gente acabou de fazer lá em cima, lá em cima não, nosso último mapping. Então, o mapping natural, como que a gente vai trabalhar com ele? Nós vamos ter aqui o início da íris, final da íris, meio da pupila, ok? Temos nosso canto externo superior, temos nosso canto externo inferior, temos nosso canto interno superior e temos nosso canto interno inferior. Aqui nós temos os cílios da nossa cliente. Nós vamos pegar o primeiro fio bom dos cílios dela, não é essa caneta, é a outra. Nós vamos pegar o primeiro fio bom e o último fio bom. Fiz a marcação lá no pad de gel. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no outro mapeamento. Onde está localizada a minha íris, eu vou manter o quê? O meu tamanho maior. O meu tamanho maior, não, meu tamanho intermediário, né? Que seria o tamanho 10. Então, vai ficar 10 aqui, aqui está o meio da íris, e o 10 aqui. Ok? Correto? Tudo tranquilo até aqui? Gente, confusão aqui. Estou falando para vocês o mapeamento de gatinho. Eu quero um mapeamento de esquilo. Estou com mapeamento de gatinho na cabeça. Nós vamos trabalhar no mapeamento de esquilo, tá? Então, no mapeamento de esquilo, o que a gente tem que fazer? Deixa eu desenhar de novo, que esse aqui ficou errado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos o efeito natural, o mapping natural, para o efeito de esquilo, tá ok? Então, como que nós vamos fazer? Nós temos aqui canto interno e temos o canto externo. Temos o canto externo superior, canto externo inferior. Temos o canto interno superior e temos o canto interno inferior. Temos aqui também, né, os cílios da nossa cliente. E temos o início da íris, o final da íris e a pupila da nossa cliente, correto? Temos também aqui, ó, o último fio bom, primeiro fio bom. Quando a gente faz o mapeamento de esquilo, o tamanho maior fica onde? Não fica no ponto alto da sobrancelha? O ponto alto da sobrancelha começa onde? Começa mais ou menos aqui, no final da íris, e vai até mais ou menos o meio da esclera, do canto externo dela. Então, a gente faz a marcação aqui, divide esse quadrante ao meio. Nesse quadrante aqui do final da íris, até essa marcação, é onde vai ficar o meu tamanho maior, que é o tamanho 12, ok? Então, daqui para cá, até chegar no tamanho 7, eu preciso de quantos quadrantes? Preciso do tamanho 7, 8, 9, 10, 11, 5 quadrantes, correto? Então, eu já tenho 2 quadrantes aqui, eu tenho mais um quadrante aqui, 1, 2, tenho 3, tenho 4 e tenho 5 quadrantes, correto? Então, aqui, ó, eu começo com o tamanho 7, tamanho 8,
tamanho 9, tamanho 10. Ficou um quadrante a mais aqui, gente. 11, 10, 9, 8, 7. Então, vamos corrigir aqui, ó. Vamos colocar 7 aqui também. 7, corrigindo. Aqui, tamanho 8. Aqui, tamanho 9. No meio da íris, vai ficar o tamanho 10 e o tamanho 11. Tá ok? Então, ó, mantive o 7, 8, 9, 10, 11. O meu último quadrante aqui do canto externo, eu vou dividir ele em 2. E vou cair a numeração 11 e a numeração 10 no meu mapping de esquilo, ok? Então, o que eu faço aqui? Se eu for para a segunda camada, onde está o tamanho 7, eu vou manter o tamanho 7, porque eu não tenho o tamanho 6. Onde está o tamanho 8? 7, 9, 8, 9, 10, 11, 10 e 9. Aqui, primeira camada, segunda camada. Se eu for para a terceira camada, eu diminuo mais uma numeração, correto? Então, aqui nós temos o nosso mapping de esquilo para os cílios superiores. Agora, nós vamos desenhar o efeito natural que a gente coloca nos cílios inferiores, tá? Então, nós vamos pegar aqui o último fio bom, primeiro fio bom, ok? Pego aqui também, onde está o início da minha íris, final da minha íris. Aqui, eu tenho a minha pupila. Marco ali onde está a minha pupila no pé de gel. Tá? No mapping natural, o nosso tamanho maior, a gente vai... É o único mapping do natural que a gente vai trabalhar somente com 2 numerações. Tá? Então, o mapping natural para o mapping de esquilo dos cílios superiores, nós vamos trabalhar somente com 2 numerações. Esse que é o pulo do gato. Por quê? Para fazer com que esses cílios fiquem o mais natural possível. Por isso que ele chama mapping natural. Então, o que a gente faz? A gente divide aqui, ó, o primeiro quadrante e o último quadrante. Divide eles ao meio e ficamos dessa forma. Aqui, como a gente vai trabalhar somente com 2 numerações nesse mapping, regra, primeiro quadrante do canto interno, a gente sempre coloca o número menor, tamanho 4. Todo esse meio aqui, ó, que é depois do tamanho 4, que é o meio do canto interno da esclera, até o meio do canto externo da esclera, nós vamos colocar o tamanho maior que nós vamos utilizar, que vai ser o tamanho 5. Que nesse mapping a gente vai trabalhar somente com 2 numerações. Então, aqui, ó, nesse segundo quadrante, a gente vai colocar o tamanho 5. No meio aqui, ó, que é onde está a íris, também vai o número 5, número 5. Depois da íris, até o meio, né, da esclera, que é o do penúltimo quadrante, vai ficar também o número 5. No final, no último quadrante, no canto externo, a gente vai diminuir um número, colocar o tamanho 4. É como se a gente fizesse aquele mapping de boneca. Começa pequeno, sobe e levanta, porém usando somente 2 numerações. Tá ok? Então, regra. Primeiro quadrante, a gente sempre mantém na segunda camada. Vamos dividir aqui em camadas, né? Segunda camada, terceira camada. Primeira camada, segunda camada e terceira camada. Regra. Canto interno, sempre utilizar um número menor.
E o mesmo número que utilizou na primeira camada vai utilizar na segunda e na terceira camada. Regra: última camada, a gente sempre vai colocar o número menor utilizado no primeiro quadrante. 4, 4, 4, 4, 4. No mapping natural, a gente não vai diminuir a numeração para a segunda camada. Por quê? Porque a gente quer manter esses cílios o mais natural possível, tá? A gente não quer deixar ele marcado, a gente não quer dar profundidade, a gente não quer fazer nada disso nele, tá? Então, a gente vai manter na segunda camada a mesma numeração que nós utilizamos na primeira camada. Deu para entender? Lembra que quando a gente diminui uma numeração, é porque a gente quer menos incidência de luz passando entre os fios? Então, aqui no caso, a gente diminui a numeração para dar mais incidência de luz, menos incidência de luz passando entre os fios, dando mais sombra. Quando dá mais sombra, dá a sensação de que está mais cheio, mais preenchido, mais pretinho. No caso do mapping natural, nós não queremos isso, tá? Então, a gente vai manter na primeira e segunda camada os mesmos tamanhos que nós utilizamos na primeira camada. Vamos diminuir porque terceira e última camada é regra. A gente sempre tem que diminuir uma numeração, que é a mesma numeração que nós começamos no primeiro quadrante do canto interno. Quais curvaturas eu vou usar, Gleide? Curvatura B ou curvatura J? Quer um cílios mais natural? Curvatura J. Quer um cílios, né, que fique mais marcadinho, né, dar mais ênfase naqueles cílios, aqui do Harmony, por exemplo, o Mapping Harmony, quer um cílios mais marcadinho, ó, tá vendo que eu estou marcando bastante aqui esse ponto? Então, para ele ficar mais marcadinho, ter mais incidência, mais profundidade, um B. Tá? O lince também, né, que a gente vai utilizar na técnica de gatinho, você pode usar B, pode usar J. Quer mais marcado? B. Quer mais natural? J. A mesma coisa esse aqui. O Mapping Glow, que é para a técnica do Fox, do Phoenix Fox, o Fox é o quê? Não entrega mais naturalidade? Então, se está entregando mais naturalidade, a gente tem que marcar menos. Então, a gente usa uma curvatura J. Tá? Então, tenha sempre isso em mente. A minha curvatura é que vai definir se ele vai ficar mais marcado ou mais natural. Eu, Gleide, gosto sempre de entregar nos cílios inferiores mais natural. Então, a maioria das vezes eu uso a curvatura J. Raramente eu uso a curvatura B. Tá ok? Então, esses são os 4 tipos de mapping que a gente aprendeu, tá? Que a gente pode fazer. O Lashes Harmony é uma técnica que ela trouxe, né? Ela traz harmonia, ela veio para trazer mais harmonia para o cílio superior, né? Para deixar um equilíbrio maior no olhar da sua cliente. Tá? Então, nós aprendemos o Mapping Glow, que ele é utilizado na técnica do Finish Fox, tá? Na técnica do Finish Fox, do Fox, nós vamos utilizar o Mapping Glow, ok? Já para o mapping, né, de gatinho dos cílios superiores, nós vamos utilizar nos cílios inferiores o mapping lince, tá? O mapping superior gatinho, nós vamos utilizar o mapping inferior, o lince, tá ok? Já para o mapping boneca, gatinho, efeito natural, a gente tem um mapping coringa, que é o Harmony.
o Harmony ele pode ser utilizado na maioria das técnicas de cílios superiores. Então, para o efeito Harmony, o Mapping Harmony, a gente utiliza eles na técnica de boneca, na técnica de gatinho e na técnica do natural, que é onde os tamanhos maiores dos cílios superiores vão estar onde? Concentrado aqui, ó, no meio, um comecinho do final da íris. Bom? Então, tudo quanto é mapping que você for fazer, que o tamanho maior estiver aqui, ó, entre o começo da íris e um pouco depois do final da íris, você vai utilizar o Mapping Harmony. Bom? Já para o Mapping Esquilo, onde o tamanho maior vai ficar aqui também, nós temos que entregar para o Mapping de Esquilo um efeito mais natural, tá? Que temos o mapping natural, que é esse aqui, onde nós vamos, é o único mapping de cílios inferiores que nós vamos trabalhar com apenas 2 numerações, tá ok? A regra que você tem que lembrar é a seguinte: nos cílios inferiores, eles sempre têm que começar com um tamanho menor no canto interno, e esse tamanho menor do primeiro quadrante do canto interno, se você for trabalhar em camadas, esse tamanho menor ele tem que vir na segunda e na terceira camada do canto interno, e também ele tem que se manter na última camada dos cílios da sua cliente, do seu mapeamento, tá? Essa é a única regra que nós temos, né, para os cílios inferiores. Então, se eu comecei aqui com 5, eu vou manter 5 em todas as camadas, no primeiro quadrante, e vou colocar 5 também na última, em toda a extensão do olho da minha cliente, na última camada, tá bom? Essa é a única regra que nós temos dos cílios inferiores. Lembrando que, vou virar a câmera aqui para mim. Só um minutinho. Cadê a minha câmera? Deixa eu virar. Estou eu aqui. Lembrando que nós somos lash designer. Nós somos, o que significa lash designer? Significa artista dos cílios, tá? Nós somos artistas dos cílios. Então, vamos usar a nossa imaginação, as regras, né, para fazer as extensões de cílios inferiores, foi passadas aqui todas para vocês. Então, use a imaginação de vocês. Se a sua cliente tem um cílios um pouco maior, um cílios inferior um pouco maior, um pouco mais encorpado, ele te dá a possibilidade de você começar o seu mapeamento com um tamanho maior também, como o número 5, por exemplo, entendeu? Não tem a necessidade de você usar o tamanho 4 ou o tamanho 3, né, ali no canto interno. Então, você tem mais liberdade para trabalhar. Lembrando que a intenção de fazer os cílios inferiores não é alongar esses cílios muito. A intenção de fazer os cílios inferiores é só para deixar ele mais marcado e dar uma harmonização para os cílios superiores. Porque a maioria das nossas clientes hoje, elas fazem as extensões de cílios superiores e acabam fazendo o quê? Passando rímel nos cílios inferiores para dar uma harmonização, para deixar, né, aqueles cílios, aquele olhar dela mais marcado. E aqui não, nos cílios inferiores, a gente não vai fazer os cílios inferiores com a intenção de alongar muito esses cílios. A intenção é só de dar mais preenchimento e deixar ele mais marcadinho, tá ok? Então, essa é a regra, tá bom? Então, usem a imaginação de vocês, usem a criatividade de vocês para vocês estarem fazendo a técnica de extensão de cílios inferiores, que é o efeito Harmony, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês aqui agora, porque, como eu disse no começo, quando a gente faz a extensão de cílios inferiores, a gente tira, né, em média, de 2 a 3 fios, de 3 a 5 fios do chicote de uma vez juntinhos, tá bom? Então, eu vou virar a câmera aqui novamente para vocês verem como que a gente trabalha com os cílios inferiores, tá bom? E como que vocês tiram ele do chicote. Então, eu tenho aqui, ó, os meus cílios inferior, tá vendo? Se eu fosse trabalhar com a técnica normal, né, de cílios superiores, eu iria deixar ele dessa forma que está aqui, correto? Porque quando a gente faz
a técnica de cílios superiores, a gente não tira o fio daqui, ó, do chicote dessa forma, para poder ir lá e acoplar ele assim, no cílio natural da nossa cliente? Pois bem, para os cílios inferiores, não. A gente vai colocar ele aqui na nossa paleta de fios, né? Lá no na nossa paletinha. E o que a gente vai fazer? A gente vai virar ele ao contrário de nós. Então, para cílios inferiores, a gente trabalha com cílios dessa forma aqui, tá ok? Do jeito oposto que a gente trabalha nos cílios superiores, tá bom? O jeito de tirar é o mesmo. Olha, eu entro com minha pinça aqui reta, escolho a minha quantidade de fio, pressiono e puxo. Ele já sai aqui, ó. Cadê a câmera? Deixa eu focar. Cadê? Ó. Ele já sai aqui com a quantidade que eu quero para poder fazer a acoplagem lá no fio natural da minha cliente, tá? Para vocês conseguirem, né, tirar esse fio todinho assim do chicote, o que eu aconselho vocês estarem fazendo? Deixa eu pegar um lip gloss aqui para me mostrar para vocês. Vocês vão fazer o seguinte, para eles ficarem aqui, ó, tudo juntinhos, né, tudo bonitinho, com a quantidade certa que vocês vão pegar, o que vocês podem fazer? Vocês vêm aqui, ó, pega o alto 70 de vocês, ou o finalizador, e vai passar, ó, na pontinha do fio artificial. Ó. Vai passando ele aqui, ó. Isso vai fazer com que o fio aqui no chicote, ele fica todo separadinho, né? Ele vai ficar todo grudadinho um no outro. E aí, dessa forma, vocês vão conseguir pegar a quantidade certa que vocês precisam. Ó, tá vendo? Que vocês precisam tirar do chicote. Deixa eu inclinar aqui para vocês verem melhor, tá vendo? Ó. Então, aqui, ó, na hora de eu tirar ele do chicote, ele já tá tudo juntinho, tudo grudadinho. Então, eu venho aqui, ó, com a minha pinça, ó, nesse primeiro coisinho aqui, ó, que já tá tudo juntinho, ó. Eu já puxo, ó, ele se mantém tudo juntinho. Tá ok? Então, ó, façam isso. Passam ou o álcool 70 ou o finalizador na pontinha do fio artificial lá no chicote, que na hora de tirar, ele já vai sair todo juntinho na pinça, tá? Do jeito que vocês precisam, ó, para poder remover, ó. Fica fácil, tá? Isso aqui é uma dica de ouro para vocês estarem utilizando no dia a dia de vocês, tá? O álcool 70 ou o finalizador, que é aquele que vocês passam na hora que termina de fazer a extensão. Vai utilizar ele, vai molhar o make brush e vai passar aqui, ó, na pontinha dos fios. Aí vocês vão passando, Gleide, quando é que eu vou parar de passar? Na hora que vocês verem que eles já estão assim, ó, tudo juntinho, numa quantidade boa que dá para vocês pegarem tudo de uma vez, sem ele ficar desmanchando, tá? Isso aqui vai dar aquele efeito molhado nos cílios da sua cliente, tá bom? Então, essa foi a minha dica para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vejam e revejam, né, essa mentoria, essa aula, quantas vezes for necessário, tá? Se ficar com dúvida, pode me chamar, que eu terei o maior prazer, né, em esclarecer, em sanar todas elas. Tirem fotos, tá? Peguem as modelos, tirem fotos, me manda a foto, me manda o vídeo do procedimento que vocês fizeram para que eu possa corrigir, para que eu possa falar onde vocês podem melhorar, onde vocês devem continuar mantendo aquele da forma que está, tá bom? Então, foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, curtam bastante e lembre o seguinte, não há nada perfeito. Existe o feito. A perfeição, você só vai alcançar a perfeição fazendo. Então, coloque em prática todo o conhecimento que vocês adquiriram e
com a prática do dia a dia, faz um, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, é que vocês vão conseguir chegar na perfeição, ok? Eu também vou encaminhar para vocês, não estava incluso, né? Estava incluso somente a parte da mentoria, né? Dos mapeamentos, mas eu vou encaminhar para vocês um e-book completo, tá? Com as técnicas, né? De tudo que vocês precisam saber sobre os cílios inferiores, tá bom? Foi um enorme prazer estar com vocês. Nos vemos muito em breve. Gratidão.